Efésios 2, versículo 20. Todos juntos, a uma só voz. Vamos lá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Mais uma vez, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2. Meus irmãos, minhas irmãs, há um ditado popular que diz que há males que vêm para bem. Quem aqui não já ouviu, quem aqui não já escutou? Há males que vêm para bem. Partindo da verdade que Deus ele é soberano, partindo do pressuposto que Deus ele é providente, de fato, nada, absolutamente nada que nos acontece é por acaso. Não, jamais. E tudo aquilo que nos ocorre, tudo aquilo que nos acontece, sempre estará cumprindo a vontade, cumprindo o propósito, cumprindo a determinação de Deus em relação às nossas vidas. Então, de certa forma, esse ditado popular acaba refletindo um pouco daquilo que a gente encontra em termos de ensinamento da palavra de Deus. Pelo nesse ditado, quando nós consideramos a história da Bíblia, a história das Escrituras Sagradas, nós vemos que existe uma direta relação com esse ditado que nós acabamos de falar. Há males que vêm para bem. Por que eu falo isso? Porque no segundo século da nossa era, ali por volta do ano 140, 150 da nossa era, um homem que pertencia à Igreja de Cristo, chamado Marcião, ele não era marciano, ele era Marcião, ele marcou a sua história, negativamente falando, na história da igreja, na história do povo de Deus. E por que esse homem ele teve a sua história marcada em termos negativos no que diz respeito à história do povo de Deus? Porque ele, meus irmãos, minhas irmãs, propôs uma compilação, em outras palavras, uma organização das Escrituras Sagradas, dos livros que deveriam ser considerados canônicos, dos livros que deveriam ser considerados como inspirados. E aí, dentro dessa ideia, dentro dessa concepção que Marcião teve, ele falou o seguinte: apenas o Evangelho de Lucas deveria ser o Evangelho que constaria na palavra de Deus. Com exceção do Evangelho de Lucas, apenas 10 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, conforme nós temos, com exceção, melhor dizendo, das cartas pastorais. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então ele fez essa proposta, ele teve essa ideia. Não, vamos considerar a palavra de Deus apenas isso. O Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo, extraindo aquilo que nós chamamos de cartas e cartas pastorais. Com isso, conforme nós sabemos, ele excluía por completo toda e qualquer aceitação de qualquer livro, de qualquer escrito que nós encontramos lá no Antigo Testamento. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas de onde Marcião tirou essa ideia? De onde Marcião tirou essa proposta? Ele tinha, meus irmãos, minhas irmãs, uma visão errada em relação à pessoa de Deus, em relação à pessoa do Senhor, e ele fazia, vamos assim dizer, duas divisões da personalidade de Deus. Uma personalidade que nós encontramos no Antigo Testamento e outra personalidade que nós encontramos no Novo Testamento. E segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento era um Deus carrasco, que havia designado o povo judeu para ser o seu povo e assim castigar as demais nações. Então, tudo que porventura viesse do judaísmo, da religião judaica, deveria ser desprezado, deveria ser descartado. Por isso ele fez essa proposta. A gente aceita o Evangelho de Lucas porque é um gentil. A gente aceita as cartas do apóstolo Paulo porque foi alguém que se rebelou contra o judaísmo. E somente 10 dessas cartas. Então, foi a iniciativa que Marcião ele teve. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que essa iniciativa de Marcião, apesar de ser uma iniciativa errada, ela gerou uma reação positiva dentro da igreja cristã, dentro da igreja de Deus. Por quê? A partir da sua proposta, os líderes cristãos da época se propuseram a compilar
os livros que as igrejas elas reconheciam como inspirados por Deus, como inspirados pelo Senhor. Os livros do Antigo Testamento, de certa forma, eles já tinham a aceitação, não só entre os judeus, mas na própria igreja cristã. Já os livros que nós temos no Novo Testamento foram reconhecidos como inspirados no ano de 397, num concílio chamado Concílio de Cartago, e depois, no ano de 419, em um outro concílio, no Concílio de Hipona, quando as igrejas se reuniam para deliberar, foi ratificada essa decisão dos 27 livros, conforme nós temos no Novo Testamento, todos reconhecidos como inspirados por Deus. Conforme nós falamos, Marcião ele teve a sua história negativa, porque depois disso ele foi banido, ele foi excluído da igreja cristã. Mas, a partir da sua iniciativa negativa, nós vemos uma reação positiva que beneficiou, de certa forma, a igreja, na verdade, que beneficia até hoje a igreja. E por isso nós temos as nossas Bíblias, compostas por Antigo e Novo Testamento, nos seus 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Então, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo na doutrina das Escrituras Sagradas. E, de maneira específica, nós iremos considerar aquilo que nós chamamos de canonicidade bíblica. Canonicidade bíblica. A nossa aula, ela terá como objetivo, como meta, considerar os critérios que estiveram presentes para que os livros que nós temos em nossas Bíblias, eles fossem reconhecidos como livros inspirados por Deus. E aí, na medida em que nós entendemos esse aspecto, a gente percebe a diferença que há entre a Bíblia protestante e a Bíblia romanista, e a gente percebe porque a nossa Bíblia protestante, ela é confiável, ao passo que a Bíblia da Igreja Romana não é, conforme a gente vai ver por alguns acréscimos que lá tiveram em relação aos seus livros. Então, o tema da nossa aula hoje é Cânon das Escrituras, reconhecendo a inspiração dos livros da Bíblia. Reconhecendo a inspiração dos livros da Bíblia. Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em 3 pontos, em 3 divisões. No primeiro momento, a gente vai definir o que é cânon. Depois a gente vai ver o cânon do Antigo Testamento dentro das suas peculiaridades. Depois a gente vai ver o cânon do Novo Testamento também dentro das suas peculiaridades. E aí fechar a nossa aula com pelo menos uma aplicação. E aí eu vou passar depois a palavra aos irmãos, para que assim a gente possa fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. É um assunto um tanto quanto complexo, mas extremamente necessário para que os irmãos não caiam naquela pegadinha que eu fiz no início da aula, de procurar abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 13, porque não tem, foi um acréscimo posterior, não tem nada a ver com aquilo que foi inspirado por Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o que é cânon. A nossa aula é canonicidade das Escrituras Sagradas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que significa essa palavra canonicidade, o que significa a palavra cânon, como é que nós a aplicamos dentro do contexto que nós temos nas Escrituras Sagradas. A palavra cânon, meus irmãos, minhas irmãs, literalmente falando, significa reta, significa régua, significa regra. Aplicada às Escrituras Sagradas, significa os livros que se conformam à regra da inspiração divina. Os livros que podem ser reconhecidos, comprovados, provados como inspirados por Deus. Portanto, quando nós chamamos canônicos os livros do Novo Testamento, canônicos os livros do Antigo Testamento, nós estamos dizendo que somente estes livros que nós temos em nossas Bíblias, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, que de fato eles foram inspirados por Deus. Então, ao falar essa palavra cânon, ao falar essa expressão canonicidade, quando aplicado à palavra, quando aplicado às Escrituras Sagradas, deve vir à nossa mente justamente isso: as regras, o padrão que se define um livro, que se determina um escrito como inspirado, diferente de qualquer coisa que, porventura, a gente possa ver aqui neste mundo. Então, você pode ter escritos humanos, você pode ter escritos que foram frutos da habilidade humana, mas se encaixar nesse nível, se encaixar nesse patamar de inspirado e soprado por Deus, somente os livros que nós reconhecemos a sua
canonicidade. Então, repito, quando vocês escutarem essa palavra cânon, quando vocês escutarem essa palavra canonicidade, aplicado à palavra, você se lembre disso. São as regras que determinam se um livro ele é inspirado ou não. São as regras que reconhecem os livros inspirados e assim eles comporem aquilo que nós temos por Escritura Sagrada, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Então, uma definição bem rápida, bem prática, só para nós podermos ter uma rápida noção em relação a isso. E aí, a gente já vai para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O cânon do Antigo Testamento. Os livros reconhecidos como inspirados, conforme nós temos na primeira parte das nossas Bíblias, conforme nós temos no Antigo Testamento. Meus irmãos, minhas irmãs, os 39 livros do Antigo Testamento foram aceitos pela igreja pelo fato da tradição judaica, da religião judaica, preservar esse conjunto de livros sagrados. Todos os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento. Uma vez que a gente reconhece, e de fato a gente deve reconhecer, que aos judeus foi dado os oráculos, os segredos de Deus, a gente de certa forma deve isso a eles. O povo judeu, enquanto povo de Deus, o povo judeu, enquanto povo da aliança, ele preservou os livros que foram reconhecidos como inspirados, todos os livros que nós temos lá no Antigo Testamento. Então, esse reconhecimento que a gente faz no nosso Antigo Testamento, ele se deve em boa parte a esse fato. Deus, ele ter separado o seu povo, e dentro das várias funções que ele separou o seu povo no Antigo Testamento, existia essa em específico do seu povo preservar e reconhecer os seus escritos sagrados. Olha só, acerca disso, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina dessa responsabilidade dos judeus de guardarem os segredos, os oráculos do Senhor, e assim, de certa forma, a gente basear o reconhecimento que a gente tem dos 39 livros do Antigo Testamento por causa do reconhecimento que, milhares de anos atrás, eles fizeram. Abram aí, por favor. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 2. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 2. E hoje eu pensei que pelo fato de ser dia das mães, a gente ia ter essa zoada hoje. Mas vamos lá. Romanos 3, 2. Olha o que é dito aqui em relação aos judeus. Olha a responsabilidade que eles tiveram de serem, vamos assim dizer, os guardiões dos oráculos, dos segredos de Deus. Romanos 3, 2. Diz o seguinte, muita, sobre todos os aspectos, principalmente, veja, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, os segredos de Deus. Então, os judeus, eles fizeram esse reconhecimento dos livros que eram inspirados. Eles preservaram esses livros como inspirados. E é justamente por causa disso que nós temos esses 39 livros e os reconhecemos como tais hoje, como Igreja de Deus, como Igreja de Jesus Cristo. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode indagar, mas só há esse motivo? Mas só há essa razão? Quer dizer que a gente deve o reconhecimento dos livros do Antigo Testamento simplesmente por causa daquilo que os judeus fizeram no passado? Não, meus irmãos. Quando a gente analisa essa questão, a gente observa que há outras duas razões, que há outros dois motivos pelos quais a gente reconhece os 39 livros do Antigo Testamento como de fato a palavra de Deus, como de fato a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, por causa das citações que nós temos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta, eu não sei se vocês já leram com esse cuidado, mas só para vocês terem uma ideia, existe no Novo Testamento aproximadamente 600 citações referentes ao Antigo Testamento. 600 citações referentes ao Antigo Testamento, cobrindo todos os livros, os 39 livros que nós temos na primeira parte da Bíblia Sagrada. Então, se os autores do Novo Testamento, eles tiveram esse cuidado, se os autores do Novo Testamento, eles tinham essa percepção, ou seja, que o Antigo Testamento, dentro da composição que nós temos, dos 39 livros, eram livros inspirados, e eles citaram esses livros,
A conclusão a que nós chegamos é justamente essa. Devemos ir nesse mesmo caminho. Devemos fazer esse mesmo reconhecimento. Porque não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 citações, mas mais de 600, cobrindo todos os 39 livros que nós temos em nossas mãos no que tange o Antigo Testamento. Então, aqui nós temos a primeira razão. Aqui nós temos o primeiro motivo. Mas não só as citações do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. A defesa que o próprio Jesus Cristo ele fez do Antigo Testamento na forma como nós temos dentro dos 39 livros. Meus irmãos, minhas irmãs, é algo muito interessante a gente considerar que, ao longo do ministério de Jesus Cristo, ele travou vários debates com os escribas e fariseus que eram os religiosos da sua época. E em muitos desses debates, Cristo ele fazia menção ao Antigo Testamento, não desconsiderando o Antigo Testamento, mas, de certa forma, reiterando o Antigo Testamento dentro dos livros que nós temos. A discussão que muitas vezes havia entre Cristo e os fariseus era quanto à interpretação do Antigo Testamento, que no caso dos escribas, que no caso dos fariseus, era uma interpretação, conforme nós falamos, de legalista. Mas Cristo em nenhum momento desfez, Cristo em nenhum momento desconfiou ou desacreditou daquilo que nós temos em termos de compulsão de livros na primeira parte das nossas Bíblias. Tanto é que, ao longo do seu ministério, ele fez várias citações nesse sentido. A primeira delas, a gente já observou nas duas últimas aulas que nós tivemos aqui, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Porque tudo vai se cumprir da lei de Deus, do tio ao i. Então, ele mostrou que ele cria no Antigo Testamento, ele mostrou que ele reconhecia o Antigo Testamento como lei de Deus dentro dessa formatação que nós temos, desses 39 livros. Um pouco mais adiante, e agora eu vou pedir que vocês abram, lá em Lucas, capítulo 24, depois da sua ressurreição, quando ele estava com os discípulos no caminho de Emaús, ele também fez referência ao Antigo Testamento dentro dessa composição que nós temos. Lucas 24, versículo de número 44. Lucas 24, versículo 44. Olha só como Cristo cria no Antigo Testamento, mas não só cria no Antigo Testamento, mas ele defendia os livros do Antigo Testamento assim como nós temos em nossas Bíblias. Olha só, Lucas 24, versículo 44. Diz o seguinte, ó. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E ele complementa: importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Veja, na lei de Moisés, pegando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos profetas, pegando todos os livros, não só dos profetas, mas também os livros históricos e também os livros poéticos, que ele fala aqui, e nos salmos. Então, essa era a divisão que alguns judeus faziam do Antigo Testamento. A gente divide o Antigo Testamento pelo menos em 5 subdivisões, né? A lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Os judeus basicamente faziam 3 divisões: a lei, profeta e os salmos, mas o número e os livros, eles eram os mesmos. Então, você observa que Jesus Cristo ele reconhecia, como nós temos em nosso Antigo Testamento, a Bíblia do seu tempo, a Bíblia que Jesus lia. Mas não só isso. Abram, por favor, aí. Livro de Mateus, capítulo 23. Outra defesa que Cristo faz. Aquilo que nós chamamos de cânon. No caso aqui, o cânon do Antigo Testamento. Mateus, capítulo 23. Ele aqui está em um entrave, já os últimos, com os escribas e fariseus. E ele fala aqui uma coisa interessante, mas interessante mesmo que a gente aplica a questão do cânon, e aqui nós temos algumas explicações que são valiosíssimas para nós. Mateus 23, versículos 35 e 36. Olha só o que ele diz aqui. Mateus 23, 35 até o verso número 36. Ele diz o seguinte, ó. Repreendendo os escribas e fariseus. Mateus 23, 35 e 36. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado
na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Cristo aqui está fazendo menção a 2 assassinatos que os judeus fizeram a homens fiéis a Deus. No caso, Abel, pelo seu próprio irmão. Isso você encontra no livro de Gênesis. Quando ele cita aqui Zacarias, essa história ela está registrada no livro de 2 Crônicas, porque dentro da divisão dos judeus, a Bíblia do Antigo Testamento ela começa no livro de Gênesis e ela termina no livro de 2 Crônicas. É diferente da nossa, que acaba no livro de Malaquias. Então, quando Cristo ele faz essa citação, ele está mostrando que ele reconhecia de Gênesis a Crônicas, pegando aqui todos os livros do Antigo Testamento, não só a inspiração, a autoridade, a verdade, a inerrância que havia naqueles livros. Por isso, conforme nós temos aqui, ele faz menção deles, nessa defesa, nesse argumento que ele faz contra os escribas e fariseus. Então, Cristo, ele foi, vamos assim dizer, o maior defensor do Antigo Testamento. E dentro da defesa que Cristo fez no Antigo Testamento, ele reconhecia os nossos 39 livros. Em nenhum momento do ministério de Jesus Cristo, em nenhum momento dos ensinamentos dos apóstolos, a gente vê qualquer menção, qualquer citação ao livro que nós chamamos apócrifo. Já já a gente vai dar mais detalhes em relação a ele. Não, jamais. Eram os 39, da maneira como nós temos e encontramos em nossas Bíblias. Então, você vê aqui o cânon do Antigo Testamento, você vai ver a segurança que nós temos por crer nesses livros e essas razões. A primeira delas, porque aos judeus foram confiados os segredos de Deus, e os judeus eles tiveram esse cuidado, não só de reconhecer, mas também de preservar os 39 livros, conforme nós temos em nossas Bíblias. Vem Jesus Cristo, e ele também vai fazer a mesma defesa, ele vai ter a mesma aceitação, segue-se os apóstolos também dentro dessa mesma perspectiva. Então, não há razão para acréscimos. Não há razão para aceitação de outros livros fora dos 39 que nós temos nos exemplares das nossas Bíblias. E em cima disso, levante-se a pergunta. Em cima disso, levante-se o questionamento. Mas e a nossa diferença? A diferença das nossas Bíblias para as Bíblias católicas, as Bíblias romanas. A Bíblia católica, conforme nós sabemos, ela é acrescida de alguns outros livros. Esses livros, eles são chamados de livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido. Quando aplicada à questão da Bíblia, diz respeito aos livros que não são inspirados e que, no máximo, eles têm um valor histórico para nós. É o que acontece com os livros que foram acrescidos pela Igreja Romana em relação às suas Bíblias. E quais foram esses acréscimos? O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico, o livro de Baruque, além dos acréscimos no livro de Daniel, capítulo 13, e também no livro de Esther. Então, esses são os chamados livros apócrifos. Esses livros, eles foram escritos no período que nós chamamos de período de 400 anos de silêncio, ou período intertestamentário. Por quê? Conforme nós temos, o Antigo Testamento, ele se encerrou no livro do profeta Malaquias. E aí a gente vê a questão do Novo Testamento com a vinda de João Batista e com Jesus Cristo. Nesse período, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, passaram-se, meus irmãos e minhas irmãs, 400 anos, onde Deus não levantou nenhum profeta para falar da sua parte. E foi nesse período onde Deus não levantou nenhum profeta para que falasse em seu nome, que foram escritos esses livros que a Igreja Romana incluiu no cânon do Antigo Testamento e defende até hoje que são livros e livros inspirados. E aí, quando você observa a história da Bíblia, quando você observa o estudo mais aprofundado da palavra, você percebe que não tem razão de ser. Até porque, quando você olha para a história da igreja, nem sempre a igreja romana cria nesses livros que ela passou a incluir no seu cânon. E isso só aconteceu no ano de 1546,
naquilo que nós chamamos de contra-reforma, para que assim pudesse se diferenciar a Bíblia protestante da Bíblia católica e eles pudessem nos acusar de heréticos. Até então, isso não existia. Foi incluído depois da Reforma Protestante, especificamente no Concílio de Trento, justamente para fazer essa contraposição e para haver essa acusação. E a acusação? A nossa Bíblia está errada. A nossa Bíblia falta livros. A Bíblia certa é a Bíblia da Igreja Católica. Não, meus irmãos. Historicamente falando, a gente tem como provar também que isso é mentira. Então, é nisso que a gente apoia, a crença que a gente tem, de acordo com aquilo que nós dispomos nos 39 livros do Antigo Testamento. Conforme a gente vai ver um pouco mais adiante, quanto ao Novo Testamento, não há dificuldade, não há problema, corresponde aos nossos 27 livros. A grande questão, o grande debate é em relação ao Antigo Testamento. Mas, basicamente, a história do cânon do Antigo Testamento é justamente essa. Ela passa pelo reconhecimento e preservação que os judeus fizeram dos livros sagrados. Ela passa pelo reconhecimento que Cristo fez dos 39 livros, conforme nós temos no nosso Antigo Testamento, e aí sendo referendado também pelos apóstolos. E aí, quando você olha para a história, aí você vai observar esse desvirtuamento do caminho por parte da Igreja Romana, criando essa narrativa desse acréscimo de livros para nos acusar de terem Bíblias erradas que não correspondem a toda a revelação de Deus. Mas é mentira, é equívoco, e a gente precisa ter consciência disso para quando nós formos estimulados a responder, nós temos assim a nossa forma de comprovação e contestar essa postura e esse ensinamento. Então, a gente já viu a questão do cânon no sentido geral. A gente acabou de ver o cânon no Antigo Testamento dentro das suas peculiaridades e também dos seus debates. E agora, o cânon do Novo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, o reconhecimento do seu cânon não foi muito difícil. Conforme a gente falou, de certa forma existia já uma uniformidade quanto a esse pensamento. No seu sentido geral, as igrejas do primeiro século, elas reconheciam boa parte dos livros que nós temos nos nossos Novos Testamentos. Existia, vamos assim dizer, já uma unanimidade na aceitação. Sobre isso, o reverendo Heber Campos Júnior, ele falou o seguinte, achei interessante porque ele resumiu bem esse fato. Ele disse, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo, 1 de Pedro, 1 de João, foram prontamente recebidas como escritos que possuíam autoridade. Por quê? Continua ele, pois já contavam com grande circulação e admiração nas igrejas. Então, esse é um fato que às vezes a gente não para pensar, mas é um fato que é bonito quando você começa a analisar. Conforme nós temos em nossas Bíblias, a gente já vê isso nos primeiros séculos, essa aceitação por todas as igrejas de Cristo, da maioria dos livros que nós temos nos nossos exemplares, no que diz respeito ao Novo Testamento. Essas cartas que nós temos, os evangelhos que foram escritos, eles foram copiados, eles foram sendo repassados pelas igrejas e na maioria delas já havia essa aceitação. Então, quando houve a necessidade de se determinar aqueles livros que iriam ser reconhecidos ou não como inspirados, então isso já, de certa forma, já era uma realidade na igreja. Já eram materiais, já eram livros, já eram escritos que a igreja usava não só para a sua devoção, mas também para o seu culto e que os crentes utilizavam para a sua edificação espiritual. Então, nesse sentido, existe uma certa similaridade com aquilo que a gente observou quanto ao Antigo Testamento, no que diz respeito ao papel dos judeus. Eles eram povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eles guardaram os oráculos do Senhor e eles foram responsáveis, não só por reconhecer, mas também por preservar. A igreja, no Novo Testamento, vai fazer a mesma coisa quanto os livros do Novo Testamento. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, mas só há essa comprovação, só há essa prova, simplesmente eles foram aceitos pelas igrejas no seu sentido geral, no seu sentido uniforme, por isso nós temos os 27 livros do Novo Testamento, como nós apresentamos em nossas escrituras? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Existiam algumas regras, existiam alguns princípios que deveriam ser obedecidos para que um livro pudesse ser reconhecido como inspirado. E a gente vê pelo menos 3 desses princípios, 3 dessas regras que foram utilizadas para poder reconhecer os 27 livros que nós temos
no nosso Novo Testamento? Em primeiro lugar, para que um escrito no Novo Testamento ele fosse reconhecido como sagrado, ele teria que ser obra dos apóstolos ou de alguém próximo aos apóstolos. Então, todos os livros que nós dispomos em nossas Bíblias, no que tange o Novo Testamento, ou foi escrito por apóstolos, ou foi escrito por pessoas que estavam diretamente relacionadas ao apóstolo ou aos apóstolos. É por isso que você vê Mateus, sendo apóstolo, escrevendo. É por isso que você vê Marcos, não sendo apóstolo, escrevendo, porque, ao que tudo indica, Marcos ele escreveu o seu evangelho baseado nas informações de Pedro. É por isso que você vê Lucas, que não era da escola apostólica, mas Lucas tem um evangelho, Lucas tem um livro histórico, que é o livro de Atos, mas Lucas, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Ele usou fontes diretamente próximas a Jesus para poder ter as informações nas quais ele basearia não só o evangelho, mas também o livro de Atos. Então, existe esse critério. Para se aceitar um livro como inspirado, ou teria que ser de um apóstolo ou de alguém diretamente relacionado ao apóstolo. Vamos ver alguns exemplos nesse sentido. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Isso, 1 Timóteo. Diz o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala, pois a Escritura declara, a palavra de Deus declara, ele vai fazer uma citação, não amordaça o boi quando pisa o trigo. Isso aqui é uma citação que ele faz lá do livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Se você for puxar para o versículo anterior, Paulo está defendendo a questão do respeito que viria a se ter com os presbíteros, sobretudo aqueles presbíteros que ensinavam bem, que eles seriam dignos de dobrados honorários. E ele vai referendar essa demonstração que ele está fazendo para os presbíteros, ou em relação aos presbíteros. Então, o que é que ele usa? Ele usa o Antigo Testamento, mostrando justamente isso, que um boi ele não deveria ser proibido de comer dos grãos que ele pisava, porque ele estava ali fazendo o seu trabalho. Então, é por isso que existia essa determinação. Não tampe a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Então, se ele tiver fome, ele pode comer ali, continuar o trabalho e assim sucessivamente. Mostrando que aqueles que trabalham no Senhor devem ser sustentados pela igreja do Senhor. A filosofia de Paulo é essa. Então, se trabalhamos no reino, que o reino venha nos sustentar. E aí, no que diz respeito aos presbíteros que presidem bem, ele faz essa demonstração, que sejam dignos de dobrados honorários. E aí, para referendar, ele usa Deuteronômio 25:4, conforme nós temos, mas não só isso. Ele complementa, e ainda, o trabalhador é digno do seu trabalho ou do seu salário. Aqui ele não pega do Antigo Testamento. Aqui ele pega do Novo Testamento. Ele pega das próprias palavras de Jesus, conforme Lucas ele havia registrado. Abram aí, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 7. Então, Paulo ele usa citação de Lucas, do Evangelho, para poder referendar a sua exortação. Isso. E Lucas contou a história de quem? De Jesus Cristo. Então, essa citação que ele vai fazer aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Olha só o que Cristo disse e atentem para o final do verso. Olha só. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. No caso, a missão dos 70. E ele fala, porque digno é o trabalhador do seu... Paulo faz essa citação de Lucas. Por que Paulo faz essa citação de Lucas? Porque ele reconhecia o Evangelho de Lucas como inspirado. Então veja que
dentro dessa regra de inspiração, de canonicidade do Antigo Testamento, existia esse critério. Tem que ser escrito por um apóstolo, ou por alguém que estivesse próximo de um apóstolo. Lucas, ele era o médico amado do apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo faz uso daquilo que ele escreveu nos evangelhos para fundamentar o seu ensino. Então, era assim que a igreja separava. Esse aqui é canônico, esse aqui não é canônico, esse aqui deve ser observado, esse aqui não é. Foi escrito por um apóstolo? Sim. Foi escrito por alguém relacionado aos apóstolos? Sim. Então já cumpria esse primeiro critério, já cumpria essa primeira determinação, que a gente chama de critério da apostolicidade, ou seja, tinha que ser apóstolo. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que um livro pudesse ser reconhecido como inspirado, consequentemente como canônico, ele teria que ser aceito pelas igrejas. E ele teria que ser usado pelas igrejas de Cristo de uma forma natural e de uma forma comum. Deus agiria como de fato agiu nesse processo. Daquelas cartas que de fato eram reconhecidas como inspiradas, daqueles escritos que de fato eles eram reconhecidos como inspirados, na igreja de Deus houve uma aceitação, não na igreja local, mas na igreja universal de Jesus Cristo até então. Até porque existia essa recomendação. Então, quando os escritos eles eram lidos nas igrejas, eles deviam receber ampla aceitação, não só daquela igreja na qual era lido o escrito, mas de outras que também iriam ler aqueles escritos, aquelas cartas, os evangelhos, e por isso você tem também esse segundo critério para adotar ou reconhecer um livro como inspirado. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em relação a isso. Abram aí, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 4. E é justamente por causa disso que a gente tem inúmeras cópias. Nós chamamos de manuscritos. E é a base de onde nós encontramos para ter as nossas Bíblias. Essas várias cópias que foram feitas, mais de 4.000. E daí provém os exemplares que nós temos de nossas Bíblias. Não é fácil, meus irmãos. Quando você aprofunda um pouco o seu conhecimento acerca da história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, é um milagre. Então você tem hoje uma facilidade muito grande. Chega numa loja, vai e compra. Mas nem sempre foi assim. E para que a gente pudesse chegar nessa versão que nós temos, há toda uma história de providência de Deus, de ação de Deus, para que isso pudesse acontecer. Então, por isso que a gente pode concluir que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Colossenses 4,16, Jonatas. 4,16. Olha só. Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses. Conforme nós falamos, ele escrevia dentro da consciência que é inspirado por Deus. E por causa disso, o que é que ele fazia? Olha só. Colossenses capítulo 4, versículo 16. E, uma vez lida esta epístola perante vós, ou seja, perante os colossenses, Paulo complementa, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo pede, repasse essa carta para outras igrejas. O que eu falo é da palavra do Senhor. E esses escritos foram se espalhando e foram sendo reconhecidos pelas igrejas como livros inspirados. Por isso essa circulação ampla, essa aceitação ampla em relação às igrejas de Deus. Um pouco mais adiante. Abram aí. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Olha só o que Paulo fala. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, ao máximo de irmãos possíveis. E assim a gente observa. E dessa forma a gente vê como esses escritos antigos, eles se disseminaram entre as igrejas e depois, quando houve a necessidade de reconhecer os livros que eram inspirados ou não, foi muito fácil. Por quê? Por causa dessa aceitação. Então você tem o critério de ser apóstolo ou alguém vinculado a um apóstolo. Você tem o segundo critério, a aceitação e a utilização nas igrejas. E o terceiro critério, aquilo que nós chamamos de coerência doutrinária. Ou seja, para que um livro pudesse ser reconhecido como inspirado, ele não podia contradizer os ensinamentos centrais das escrituras sagradas. Não podia se desfazer, por exemplo, do ensinamento da Trindade.
Não podia se desfazer, por exemplo, do ensino da ressurreição. Então, quando o ensino ele contradizia aquilo que Deus já havia inspirado e colocado como verdade, automaticamente ele era também rechaçado e ele não era reconhecido como inspirado. Então, aqui você vê esses três critérios. Você vê essas três formas de reconhecimento de um escrito, não como qualquer escrito, um escrito canônico. Por quê? Porque ele era fruto da inspiração divina. Porque era fruto de um escrito apostólico, ou alguém que estava diretamente relacionado ao apóstolo. Por quê? Porque era um escrito que já estava disseminado e reconhecido pelas igrejas de Cristo nos primeiros séculos. Por quê? Porque era um escrito que não estava em choque com o ensinamento da palavra do Senhor. Então, foi nesses critérios que chegou-se à conclusão e o reconhecimento que no Novo Testamento nós temos apenas 27 livros inspirados. Nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico, nós temos as cartas de Paulo, nós temos as epístolas gerais e nós temos o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Então, aqui você vê o cânon, dentro da sua definição, você vê o cânon do Antigo Testamento, você também vê o cânon do Novo Testamento. Finalizando a nossa aula, não existe, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer razão séria para nós duvidarmos dos livros que estão incluídos nas nossas Bíblias. Os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento. Sabemos que a Bíblia, com os seus 66 livros, é a palavra inspirada, é a palavra infalível de Deus. Diferentemente da Igreja Católica Romana, que se arroga no direito de dizer quais livros são inspirados ou não, a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, ela apenas reconhece os livros como inspirados ou não. Aqui há uma grande diferença. Na verdade, uma diferença gritante entre nós, que somos protestantes, entre nós, que somos evangélicos, e os romanistas. Porque, conforme nós falamos, lá no ano de 1546, a Igreja, enquanto instituição, reconheceu os livros apócrifos e os incluiu lá no Antigo Testamento. Nós não. A gente não determinou quais livros eram inspirados ou não. A gente reconheceu a partir de critérios que foram colocados para que, de fato, nós pudéssemos ver que aqueles livros eles eram inspirados. É interessante porque, quando você vai discutir com alguém relacionado à Igreja Romana, eles partem do pressuposto que a igreja, ela tem autoridade para determinar o que é inspirado ou não. Porque, segundo eles falam, a igreja veio primeiro. E a palavra de Deus é fruto da determinação da igreja. Veja que absurdo. Veja que aberração. A igreja não veio primeiro. Enquanto instituição, jamais. Ela veio depois do ano 300, 400 da nossa era. Quando eu falo assim, a igreja no seu sentido institucionalizado. Mas não. Conforme nós temos, a palavra de Deus, ela foi revelada desde sempre, dentro daquilo que Deus se deixou manifestar. Então, partir desse pressuposto, partir dessa ideia, é algo perigoso. A igreja não tem essa autoridade de determinar o que é inspirado ou não. No máximo, ela reconhece, como nós fazemos, aquilo que é inspirado ou não. Porque, como igreja, nós somos pessoas que compomos o povo de Deus, apresentamos as nossas falhas e a gente não tem essa questão infalível para determinar o que é inspirado ou não. Simplesmente a gente reconhece, simplesmente a gente percebe, como foi percebido ao longo da história bíblica, e por isso nós temos aqui em nossas Bíblias os nossos 66 livros, e unicamente esses 66 inspirados, canônicos, infalíveis, inerrantes, autoritativos e suficientes em relação às nossas vidas. Então, reconhecemos que Deus, na sua providência, reconhecemos que Deus, no seu agir, nos providenciou isso, para que agora pudéssemos ter esse acesso ao exemplar sagrado, sem tirar, sem pôr, mas naquilo que Deus nos deixou revelado, aquilo que Ele inspirou, para que assim nós pudéssemos ter esse registro em relação às nossas vidas. E como aplicação final, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que fica de desafio para nós? A necessidade que nós temos de nos aproximarmos da Bíblia, essa Bíblia que nós dispomos, como de fato é a palavra de Deus.
Porque não só no registro divino Deus agiu, mas também para que nós pudéssemos reconhecer esses livros como inspirados por Deus, Deus também agiu. Então a gente observa o cuidado que Deus tem em nos dar a sua verdade, em fazer preservar a sua verdade, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa verdade e nos voltarmos para ela em sujeição, em humildade, em reconhecimento que somente nesses livros Deus ele revelou a sua vontade, o seu propósito. Deus se revelou para nós, para que assim nós pudéssemos conhecê-lo. Então, nós não temos necessidade de irmos após outros livros, nós não temos necessidade de irmos após outras Bíblias, não. Nós já temos a nossa Bíblia. Nós já temos a nossa biblioteca divina, composta por 66 livros. Na primeira parte, livros que apontavam para a obra de Jesus Cristo, para a sua pessoa. Na segunda parte, para aquilo que Cristo veio fazer em termos concretos e reais na nossa vida. Então, não há necessidade de mais nada. Não há necessidade de acréscimos, não há necessidade de escritos, não há necessidade de outras revelações, não. Tudo que Deus queria registrar está aqui, sem tirar, sem pôr. Então, a gente precisa tão somente nos voltar para essa palavra, crer nessa palavra e saber que a Bíblia que nós temos, de fato, é a palavra de Deus. Então, que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos cada vez mais ter apreço por essa palavra e tão somente por essa palavra, não acrescentando essa palavra por nada na nossa vida. Então, que Deus ele nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.